Bom dia para todos. Tá um lindo dia hoje. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu considero muito importante dentro desse trabalho, que é o GANS, que é o gás em estado nanossólido, e que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que, é incrível, é realmente incrível. Mas o GANS dura para sempre? Essa é a pergunta. Pois ele dura. Uma vez que a gente faça o GANS, então, por exemplo, o primeiro GANS que eu fiz foi o CH3. E uma vez que a gente faz o GANS, que ele precipita, a única coisa que a gente tem que fazer com aquele GANS, se for tomar, por exemplo, que não é o caso do CH3, pelo menos eu nunca tomei CH3, né? Já usei ele de outras formas, mas para tomar não. Dá para usar em compressa, enfim, tem alguns protocolos que a fundação disponibiliza e que a gente pode usar. Tá? A primeira coisa que eu quero falar sobre o GANS, vocês me desculpem que minha garganta ainda está se recuperando. É o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com GANS em 2019, já existiam pessoas no Brasil que estavam usando o GANS desde 2016. Eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição de dois canais. Um é do Douglas Ormenese e o outro canal é do Nildo Navegantes. Tem mais canais de pessoas que falam, mas para mim, esses são os canais iniciais de quem está chegando dentro do GANS, tá? Claro, tem hoje, né? Hoje já nós estamos vivendo um outro momento. Tem lá o site da fundação, a coisa tá, digamos assim, bem mais avançada do que nessa época que eu comecei. Mas me chamou a atenção que uma vez que a gente faça o GANS e mantenha uma qualidade, um padrão desse GANS, nós vamos ter GANS para o resto da vida, porque a gente não vai usar o GANS em si que foi precipitado, nós vamos usar a água, que é chamado plasma líquido, que fica sobre o GANS. Tá? Eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês, isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é um GANS de uma rocha, tá? Eu não vou falar o nome da rocha aqui, mas ela desintoxica. Bom, isso aqui eu fiz, comprei ela em pó, tá? Não vou falar para o algoritmo não me pegar, tá bom? Então é assim, ó. Por exemplo, ele está aqui no fundo, né? Vamos dar uma chacoalhada nele? Epa, se foi o meu fone. Bom, o que acontece, ó? Eu misturei. Acabei de fazer isso, foi lá no filtro, purificador de água lá, o de barro, tem aqui. E misturei isso aqui, ó. Tá? Quando chegar de noite, daqui a 8 horas, isso aqui vai estar pronto para tomar. Ele é um GANS de desintoxicação. A gente pode fazer isso com plantas, pode fazer isso com remédios, mas eu não escuto mais falar sobre isso. As pessoas não falam mais sobre isso. Pelo menos também eu não estou acompanhando, eu estou meio sem tempo, tem bastante coisa para me fazer, resolver na minha vida. Então não tem mais tempo. Mas isso aqui, o potencial disso, porque aqui eu tenho o copo da vida em si e mais esse pó, né? Isso tem um processo que eu não vou falar hoje, não sei se vou falar, realmente tem que dar uma pesquisada para ver se dá para falar isso, porque a fundação hoje é responsável por todos esses processos. Ou seja, o Mr. Cash, ele diz o seguinte, tá? O que acontece? Mr. Cash, a fundação, ela diz para nós o seguinte, isso foi a primeira coisa que eu ouvi falar dentro da fundação. Você é responsável por aquilo que você está fazendo. Ou seja, eles não vão se responsabilizar por uma coisa que eu estou fazendo. Então, eu tenho que ser responsável por isso, por essa substância aqui que eu fiz. Eu tenho que tomar os cuidados, é para mim, né? Eles liberam a informação,
Na verdade, essa informação não veio diretamente da fundação. Essa informação ela veio através de um pesquisador que passou isso adiante. As pessoas perguntam muito, mas dá para fazer GANs disso, daquele remédio, não sei o que, não sei o que. Olha, dá para fazer GANs de cálcio, por exemplo, com casca de ovo. Não tenho certeza se eu ainda tem esse vídeo no meu canal. Vou dar uma olhada lá. Se eu achar, eu coloco aqui nos comentários de como se faz o GANs de casca de ovo. Ou então eu vou buscar um outro canal e coloco ali o link também. Então essa é uma vantagem excelente. É uma vantagem que não dá para fechar os olhos para isso. Porque sempre que a gente precisa de uma substância, o que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá no mercado, preciso comer, né? Então tu tem que ir lá no mercado comprar comida. E existe uma forma, mas ela não é uma forma aberta, assim, o pessoal não fala muito sobre isso, e quase não fala, e nem diz como, de se alimentar de GANs, ou seja, do plasma líquido. Mas aí entra outras histórias, outras coisas que realmente eu não sei, não consegui reproduzir em laboratório na minha pesquisa, né? O que dá para fazer e como dá para fazer isso, tá? Porque precisa de uma certa quantidade de material. E assim, do que eu ouvi falar por cima, tem uma noção que a gente usa os aminoácidos que ficam boiando na água, mas isso requer uma certa quantidade grande de GANs. Mas existem meios de se integrar, de pegar esses aminoácidos e colocar unido ao GANs. Então, o zinco, por exemplo, nós temos, o ser humano, nós, principalmente os homens, temos muita deficiência de zinco. E o GANs de CO2 e ZNO nada mais é do que zinco, GANs de zinco. Então você pensa que você tem uma substância que você vai fazer apenas uma vez. Se você cuidar direitinho daquela substância, nunca mais. O resto da sua vida, por uma geração, por 2 gerações, talvez até por 3 gerações. Só que na prática o que acontece é que a gente se empolga e começa a fazer mais. E aí dá para um, dá para outro, ou usa enfim, o pessoal usa na caneta da saúde, ou usa para outros experimentos e tal, essa coisa arada toda aí. Mas essa é a verdade, GANs é para sempre, pode acreditar. Eu sou prova viva disso, que eu tenho usado ele, e eu sei que ele funciona. Então esse aqui já é uma renovação já que eu fiz em 2020, comprei, né, essa rocha, na verdade, ela se precipita no mar e fica sólida, né? Dá para ter uma noção. Eu não vou botar nos comentários o nome disso porque isso já foi inclusive proibido a venda. Agora voltou. Mas pensa numa coisa que tu não precisa mais comprar. Faz uma vez só e acabou. É ou não é uma grande vantagem? E o GANs o GANs do copo da vida, ele pode ser usado também para adubar as plantas. Não o GANs em si, mas o líquido que está em cima, né? Que é o plasma líquido. Ok, pessoal? Esse é meu recado de hoje. GANs é para sempre. Tenham todos um bom dia, fiquem em paz, forte abraço. Valeu!